Muito bem, pessoal. Essa aula de agora é sobre gravitação universal, ok? A gente começa essa aula falando das leis de Kepler. As leis de Kepler são leis meramente descritivas e elas tratam da translação dos planetas em torno do Sol, ok? A primeira lei de Kepler afirma que todo planeta gira ao redor do Sol numa órbita elíptica onde o Sol ocupa um dos focos, tá? Então, um detalhe importante da primeira lei é que a primeira lei reafirma a teoria heliocêntrica, o Sol como centro do universo, e descreve a forma da trajetória de um planeta em torno do Sol, uma forma elíptica e não circular, ok? Então, primeira lei, bem tranquila, todo planeta gira ao redor do Sol, numa órbita elíptica, onde o Sol ocupa um dos focos, certo? Bem, a segunda lei afirma que a reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. O que isso significa? Então imagine que o Sol, um planeta qualquer, em sua órbita em torno do Sol. Imagine uma reta que vá do centro do planeta ao centro do Sol. Quando esse planeta vai de um ponto A até um ponto B, percebam que essa reta imaginária ela descreve uma área que vamos chamar de área A1. Vamos pegar agora um outro instante qualquer desse planeta. Passou pelo ponto B, andou, chegou lá no ponto C. Vamos pensar agora em se deslocando de C até D. Ao se deslocar de C para D, essa reta imaginária também descreve uma área A2 qualquer. A segunda lei de Kepler afirma o seguinte: se a área A1 for igual à área A2, o tempo que ele gasta para ir de A até B é o mesmo que ele gasta para ir de C até D. Ok? A reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E vice-versa, né? Se você sabe que o tempo para ir de A até B é igual ao tempo para ir de C até D, com certeza as áreas A1 e A2 são iguais. Ok? E a terceira lei? A terceira lei afirma que o quadrado do período de revolução de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio de sua órbita. Aqui tem um pequeno detalhe. Pela primeira lei, nós vimos que a forma da trajetória é uma elipse, não é uma circunferência. Se te perguntarem qual é a forma da trajetória de um planeta ao girar em torno do Sol, essa forma é elíptica, não é circular. Mas, toda vez que você for realizar algum cálculo envolvendo a órbita de um planeta, você vai fazer de conta que ela é circular. Ok? Então a terceira lei afirma que o quadrado do período de revolução, o que é período de revolução? O tempo que o planeta gasta para dar uma volta em torno do Sol. No caso da Terra, esse tempo é o quê? 1 ano. O quadrado desse período é diretamente proporcional ao cubo do raio da órbita. O raio da órbita é a distância que vai do centro do Sol ao centro do planeta. Ok? Se duas grandezas são diretamente proporcionais entre si, o quociente entre elas tem que ser uma constante. Essa constante é a chamada constante K. E o valor de K é aproximadamente 1 para todos os planetas. Desde que o período seja expresso em anos e o raio da órbita seja expresso em unidade astronômica. O que é a unidade astronômica? A unidade astronômica é a unidade de medida de distância. E quanto vale uma unidade astronômica? Uma unidade astronômica equivale ao raio da órbita da Terra. Ou seja, uma unidade astronômica é a distância que vai do centro do Sol ao centro da Terra. Isso equivale a uma unidade astronômica. Portanto, se eu tenho um planeta qualquer, cujo raio da órbita seja 30 unidades astronômicas, isso quer dizer que o tal planeta está 30 vezes mais longe do Sol
do que a Terra, ok? Então, se você mede o período em anos e o raio da órbita em unidades astronômicas, o valor de K é aproximadamente 1 para todos os planetas, ok? Então é isso aí, gente. As 3 leis de Kepler, como vocês percebem, são leis que tratam da translação dos planetas ao redor do Sol, ok? As leis de Kepler não tratam de rotação, apenas translação. Vale ainda lembrar que pela segunda lei, uma consequência da segunda lei, se a reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais, percebam que quanto mais próximo do Sol um planeta estiver, mais rápido ele fica, ok? Então, quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta. Quanto mais afastado do Sol, menor a velocidade do planeta, ok? É isso aí. Muito bem, gente. Vamos falar agora da teoria da gravitação de Newton, ok? Newton conhecia a teoria de que os planetas giravam ao redor do Sol e ele propôs uma teoria para explicar quais leis dominavam esse movimento. Conforme vimos lá no estudo das leis de Newton, nós vimos que todo corpo que gira, ele apresenta aceleração centrípeta. Para ter aceleração centrípeta, ele tem que ter uma resultante centrípeta, uma força que aponte para o centro da trajetória. Newton propôs que, no movimento de um planeta em torno do Sol, deveria existir uma força exercida pelo Sol sobre o planeta que seria responsável por proporcionar a aceleração centrípeta necessária para que esse planeta girasse ao redor do Sol. Segundo Newton, essa força deveria ser dada pelo produto das massas do Sol e do planeta, vezes uma certa constante, que ele chamou de constante gravitacional, cujo valor ele não conhecia, dividido pelo quadrado da distância, que ia do centro do Sol ao centro do planeta. Para explicar o movimento da Lua em torno da Terra, ele usou a mesma teoria. Se a Lua gira ao redor da Terra, deve existir sobre a Lua uma força de atração exercida pela Terra. Essa força que a Terra exerce sobre a Lua é a responsável por proporcionar à Lua a aceleração centrípeta necessária para que ela possa girar em torno da Terra. Segundo Newton, essa força deveria ser dada pelo produto das massas, massa da Terra vezes massa da Lua, vezes a tal constante gravitacional, dividido também pelo quadrado da distância entre centro da Terra e centro da Lua. Ok? Então ele usou a sua mecânica para explicar o movimento dos astros celestes. Só que, em certa ocasião, aquela velha história da queda da maçã, ele percebeu que essa teoria, na verdade, deveria descrever o comportamento de todos os corpos que possuam massa, e não apenas Sol e planeta, planeta e satélite. Ele afirmou que, se você tem dois corpos, quaisquer, não interessa o que eles sejam, pode ser Sol e Terra, pode ser Terra e Lua, pode ser Terra e esse pincel, pode ser esses dois pincéis, não interessa. Dois corpos quaisquer, separados por uma certa distância r, segundo Newton, esses corpos se atraem mutuamente, com uma força tal que é dada pelo produto das massas, m1 vezes m2, vezes a tal constante gravitacional, dividido pelo quadrado da distância entre esses corpos. Essa equação é o que nós chamamos de teoria da gravitação universal. Uma equação que descreve a atração entre os corpos. Ok? E ela é universal por quê? Porque ela vale para qualquer par de corpos, em qualquer situação, em qualquer local, sobre qualquer circunstância. Ok? Newton morreu sem conhecer o valor dessa constante, mas poucos anos depois, essa constante foi determinada experimentalmente. E o valor da constante? 6,67 vezes 10 a menos 11. Então percebam o valor dessa constante, da ordem de 10 a menos 11, ou seja, extremamente pequena. Isso faz com que a força entre esses dois pincéis seja desprezível e praticamente impercebível. Ok?
Mas, por quê? Porque os pincéis têm massas extremamente pequenas. Mas, se os corpos em questão possuem massas da ordem de 10 a 20, 10 a 25, como é o caso da Terra, 10 a 30 e tantos, como é o caso do Sol, essa força já fica considerável, ok? Então é por isso que numa situação diária, cotidiana, você não percebe essa força entre os corpos. Mas quando os corpos envolvidos são planetas, estrelas, satélites, que possuem massas gigantescas, essa força torna-se considerável, ok? É importante notar o seguinte, nunca se esqueçam da terceira lei. A terceira lei afirma que se um corpo A faz uma força no corpo B, B reage, faz em A uma força de mesmo valor, mesma direção, sentido oposto, não é? Então é muito comum nos vestibulares aí, o pessoal apresentar aí a massa do Sol, a massa da Terra, e afirmar que o Sol atrai a Terra, conforme a teoria da gravitação, e perguntar qual força é maior, a força que o Sol faz na Terra ou a que a Terra faz no Sol. Muitos são levados a responder que a força que o Sol faz sobre a Terra é maior que a Terra faz sobre o Sol, porque o Sol tem massa maior que a da Terra. Não se esqueçam da ação e reação. Se o Sol atrai a Terra com a força F, a Terra reage e atrai o Sol com a força de mesmo valor, mesma direção e sentido contrário. Então as forças são iguais, ok? Não se esqueçam, ação e reação. Agora, o que é realmente importante dessa equação é você perceber que essa força entre os corpos ela é diretamente proporcional à massa de um dos corpos, é diretamente proporcional à massa do outro corpo e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso significa? Significa que uma mudança na massa de um dos corpos acarreta uma mudança na mesma proporção no valor da força. Por exemplo, se eu substituo esse corpo por um corpo de massa 2 vezes maior, a força entre os corpos torna-se 2 vezes maior. Se eu substituo esse corpo por um outro corpo de massa 3 vezes maior, a força entre eles torna-se 3 vezes maior, e assim por diante. O mesmo vai acontecer em relação a outra massa. Se eu substituo o corpo de massa M2 por um outro corpo de massa 2 vezes maior, a força se torna 2 vezes maior, e assim por diante. Ou seja, a força é proporcional às massas, ok? A gente pode resumir isso aqui escrevendo que a força é proporcional ao produto das massas. Claro que se eu substituo as duas massas, se eu troco M1 para um outro corpo de massa 2 vezes maior e ao mesmo tempo troco M2 por um outro corpo de massa 3 vezes maior, a força ficaria multiplicada por 2 vezes 3, por 6. A força ficaria 6 vezes maior. E assim por diante. E essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa que, primeiro, quanto mais afastados os corpos estiverem, menor é a força entre eles. Só que não na mesma proporção. A força cai com o quadrado da distância. Isso significa que o que acontecer com a distância acontece ao contrário com a força, só que ao quadrado. Então, se eu dobro a distância entre os corpos, dobrar significa multiplicar por 2. Se eu multiplico a distância por 2, eu vou dividir a força. Por quanto? Por 2 ao quadrado. Vou dividir por 4. Então, se eu dobro a distância, a força fica 4 vezes menor. Se eu triplico a distância, a força fica 3 ao quadrado, 9. 9 vezes menor. Se eu quadruplico a distância, 4 ao quadrado, 16. A força fica 16 vezes menor. E assim por diante. E se for o contrário, se eu divido a distância por 2, eu multiplico a força por 4. Se eu divido a distância por 3, eu multiplico a força por 9. E assim por diante. Ok? É isso aí.